voltamos com TV Diagnóstico, agora falando sobre alergia. Você tem alergia a algum problema? Medicamento, poeira, mordida de mosquito, mordida de insetos no geral, enfim. A alergia é um problema que está na vida da maioria das pessoas, às vezes a temperatura, o tempo, e isso é muito importante você descobrir qual é a forma de tratamento desses problemas alérgicos. A gente tem vacinas, a gente tem a homeopatia. Bom, agora o Dr. Mauro Cal, que é alergista e imunologista, ele vai falar um pouco sobre esse assunto. Boa tarde, doutor, como vai? Tudo bem? Boa tarde. Quais são as alergias mais comuns assim nas pessoas? Nos estudos a gente vê que a maior frequência são os casos de alergia respiratória, né? E aí encabeçando a lista, a rinite alérgica, que é aquela alergia mais comum, que as pessoas ficam com o nariz escorrendo, espirrando muito, vermelho, aquela coceira típica, né? Que a pessoa levanta a ponta do nariz, que é conhecida no meio médico como a saudação do alérgico, e fica com aquele tracinho no nariz que a gente olha, bate o olho e já sabe que é alérgico. Então, né? você olhou para mim agora, você viu que eu sou alérgica, eu tenho esse tracinho no nariz. É típico pelo hábito mesmo de coçar o nariz. Né? E por que algumas pessoas são mais alérgicas do que as outras? É uma predisposição genética, familiar. Né? É sabido que é hereditário a pessoa desenvolver alergia. Então, quando um dos pais tem alergia, o filho tem 50% de chance de desenvolver alergia, aquele mesmo tipo de alergia respiratória. E quando os dois pais, isso sobe a 80% ou mais, então o risco é muito grande. Mas não só os fatores hereditários, genéticos, é o que levam ao desenvolvimento da alergia. Vai também de acordo com o ambiente, porque o alérgico é uma pessoa que reage aos fatores externos. Então, o clima é importante e a nossa cidade, em Petrópolis, é visível isso, né? A gente percebe que tem mais alergia aqui, mas talvez porque aqui se desencadeiam mais as crises. E fatores ambientais, ter animais em casa, pessoas que fumam no ambiente, a poluição. Então, esses fatores todos juntos, e a pessoa com a predisposição que já traz, exposta a eles, aí tem uma grande chance de desenvolver a alergia. A alergia respiratória tem essa predisposição genética, mas eu já ouvi falar de casos de pessoas que tenham alergia a alimentos, por exemplo, que tenham desenvolvido a alergia no meio da vida. Por que isso acontece, assim, do nada? Existem alguns quadros de alergia. A alergia depende desse contato com as substâncias desencadeantes. Né? Então, como a gente falou da rinite, a pessoa que tem muita exposição a uma poeira se sensibiliza àquele fator e, novas exposições àquele fator, reage de forma exacerbada, é a alergia. No caso da alergia alimentar, vai também de acordo com a exposição e também a predisposição da pessoa. Então, a gente não tem assim, uma relação clara com a história familiar. Então, numa família que ninguém tem alergia, às vezes a gente encontra, né, um alérgico a determinado alimento, e essa alergia, aí não se tem um fator claro por que a pessoa desenvolve. Mas, com certeza, a exposição continuada àquele alimento é um fator fundamental. A gente só é alérgico àquilo que a gente tem contato. Se eu nunca ingerir um camarão, é muito pouco provável que eu desenvolva alergia ao camarão. Mas quanto mais eu ingerir, se eu tiver a predisposição, há uma chance de eu me sensibilizar e em novas chances de ingestão desenvolver a crise. E geralmente o alimento que causa a alergia é aquele alimento que a pessoa mais gosta, né? Porque ela mais consome e acaba tendo. A gente brinca que as coisas boas, né? Os alimentos mais gostosos são os que dão mais alergia, não uma regra. Mas são coisas que a pessoa está habituada, já faz parte do cotidiano, né? E como se dá o tratamento dessas alergias? Todas as alergias têm o mesmo tratamento ou são tratamentos específicos e diferenciados? E se há cura definitiva para essas alergias? No conhecimento, né, da alergia, a gente tem assim, 3 fases do tratamento. O tratamento primário, secundário e terciário, a gente poderia colocar assim. O primário é evitar a exposição ao agente causal da alergia. Então, é muito comum, quem tem alergia sabe,
que se recomenda que retire tapete de casa, a higiene do ambiente, né? Locais arejados, retirar os animais de casa, não fumar no ambiente, porque se afastando desses fatores desencadeantes, a alergia já melhora muito. Isso é fundamental no tratamento. Sem isso, o sucesso do tratamento é sempre prejudicado, né? Secundariamente, aí, desenvolvida a alergia, vem o tratamento medicamentoso, que já se avançou muito, tem remédios super modernos, em que a pessoa fica muito bem, mas precisa de um tratamento às vezes longo, continuado, persistente. E em terceiro plano vem o tratamento com vacina. Isso não quer dizer que um não exclua o outro, pode começar todos juntos, mas alguns tipos de alergia são tratados com vacina para que haja uma modificação do organismo e essa reação exacerbada a esses fatores diferentes seja reduzida gradativamente. Bom, e esses tratamentos, eles são muito longos? Em geral, são, né? O alérgico vai sempre ser alérgico. Então, não é como uma infecção que você toma um antibiótico 10, 14 dias e está resolvido. A alergia, a pessoa sempre vai ter. Né? Então, vai ter que sempre ter uma vigilância quanto ao ambiente em que ela frequenta, desde o profissional ao ambiente domiciliar, mas também, às vezes, precisa de um uso continuado de medicamentos, até o uso preventivo, quando já sabe que vai se expor a um fator que ela não pode evitar, fazer um tratamento prévio para não desenvolver crises, porque uma vez desencadeada a crise, vem as consequências, às vezes complicações infecciosas. Então é um tratamento sim a longo prazo, né? E continuado, uma vigilância continuada. Uma vez a pessoa estando educada para aquilo, ela mesma se habitua, né, a evitar determinadas coisas, evitar determinados alimentos e deixa de ser um sofrimento muito grande para ela. As vacinas, elas trabalham todo tipo de alergia ou só alergia respiratória? Basicamente alergia respiratória. Existem agora estudos recentes, estão tentando se desenvolver vacinas para alergia alimentar. E saiu já na grande imprensa, reportagens sobre isso, mas isso são estudos experimentais. A gente não está habilitado ainda, não tem uma composição de vacina para se aplicar assim, clinicamente. Mas as alergias respiratórias são as que têm comprovação científica de melhoras assim, muito grandes, significativas, né? E também num tipo de alergia cutânea que é a alergia à picada de inseto. Isso é muito marcante. E também na pele, a dermatite atópica, que é uma doença de pele também que coça muito, que compromete muito a qualidade de vida, essas alergias têm bem estabelecido o tratamento com vacina. Urticária, dermatite de contato, né? Aquela alergia a substâncias que entram em contato com a pele, para isso não tem. Então é bom que a pessoa, né, compreenda isso. É muito comum já vir até o alergista querendo tratar com vacina, mas vai ter que se submeter a uma análise, a um exame, porque não existe vacina para tudo, infelizmente. O teste, quando eu fui fazer teste para saber qual tipo de alergia que eu tinha, era um teste que você colocava vários tipos de como é que é o termo? Alérgenos, né? De alérgenos, né? E você colocava assim, quase uns 30 ou 40, né? Era uma quantidade enorme. E aí você via onde ficava mais empolado, você via qual era o tipo de alergia que você acabava tendo. No meu caso, eu ficava praticamente toda empolada, eram todos... Ficavam todos Isso é ali. comum, porque o teste alérgico, a pessoa vai... O teste continua sendo assim. Existem testes diferentes, né? Quando a gente fala de alergia respiratória e até alergias alimentares, a gente coloca umas gotinhas no braço da pessoa. Cada gotinha ali tem diluída naquele líquido fatores específicos. E depois vem aquela espetadinha, né? Que é um pouquinho desagradável, mas não é nenhuma agulha, não chega a perfurar profundamente a pele. Aquela espetadinha faz a substância que está na gotinha entrar em contato com o organismo, com o sistema de defesa, o sistema imunológico. E aí a gente vai ver como o organismo reage àquela substância ali diluída. Se reagir demais, como você mencionou, a gente deduz que é uma reação do tipo alérgica.
E às vezes não, e aí a gente já exclui aquele fator, né? Isso vai servir para aquela orientação do que a pessoa deve evitar no dia a dia, né, no seu ambiente, e também às vezes direcionar, principalmente direcionar a composição da vacina. Então é um passo fundamental essa pesquisa para fazer a vacina posteriormente. Você estava falando que, na verdade, o nome técnico da sua especialidade é alergologista, né? Mas o pessoal conhece comumente como alergista. E também, você também é imunologista. A baixa imunidade, ela afeta muito o problema de alergia de uma pessoa? Isso. Alergia e imunologia é uma especialidade. Então, o alergista é imunologista, né? E quando a gente fala imunologia, o que quer dizer isso? É o sistema imunológico, o sistema imune, é um sistema do nosso organismo, todos têm, que nos defende das agressões externas. Então, quando a gente tem uma infecção, é o nosso sistema imunológico que vai eliminar aquele vírus, aquela bactéria. E, às vezes, esse sistema imunológico de defesa, ele reage excessivamente a fatores outros. Então, a alergia é uma reação imunológica. Só que é uma reação imunológica a uma proteína de um ácaro, é uma proteína do leite. Então, isso é uma reação, um desvio, né, do que seria a função imunológica. Quando a gente fala de baixa imunidade, isso é muito comum, as pessoas chegam no consultório, doutor, eu estou com baixa imunidade, sem saber exatamente o que é isso. Mas o alérgico, em geral, ele tem um desvio da imunidade dele para esses fatores, poeiras e outras coisas mais, o que deixa vulnerável ele a algumas infecções. E aí ele pega mais resfriado, gripe, quadros virais, e tem a falsa impressão que ele tem baixa imunidade. É um equívoco, ele tem uma imunidade muito exacerbada para fatores que não seriam necessários, né? E ele fica vulnerável a isso. Mas esse termo baixa imunidade tem que ser reservado para casos específicos. Existem doenças, até algumas mais sérias, outras não, que são desencadeadas, né, devido a essa deficiência das defesas do organismo. Quais são os tipos de doenças que são provocadas? A gente tem aí deficiências do sistema de defesa. Às vezes não consegue produzir anticorpos adequadamente, então a pessoa fica vulnerável a infecções virais, bacterianas. Às vezes não consegue, as células de defesa, elas são imaturas, não se desenvolvem adequadamente, tem outros tipos de infecção. Mas a gente também tem que avaliar se não há um fator impedindo a ação do sistema imunológico. Se é um defeito do sistema imunológico da pessoa, que é o que a gente chama de primário, ou se é um fator externo atuando no sistema imunológico. A gente tem um grande exemplo aí da AIDS, né? A sigla é Síndrome da Imunodeficiência Humana. Tem a palavrinha imunodeficiência, porque o vírus do HIV, ele mata a célula de defesa. Então a pessoa fica vulnerável a outras infecções. Ela não morre ou não adoece por causa do vírus. Ela adoece porque esse vírus paralisa as defesas do organismo. Então a gente pode tirar por aí as consequências de uma baixa imunidade, são coisas mais sérias. E eventualmente a gente vê quadros mais brandos, né? Mas o HIV é um exemplo, outras viroses são exemplo. A pessoa, é muito comum desenvolver um quadro gripal muito forte e depois em seguida vem um quadro bacteriano, porque aquela virose deixou ela vulnerável para a infecção seguinte, né? Então, é um quadro mais complexo, mas baixa imunidade mesmo é raro a gente encontrar. Então, essa pessoa que vai no teu consultório, que fala que eu estou com baixa imunidade, ela, na verdade, ela está reclamando do quê? Ela está reclamando que vem ficando gripada com muita frequência? Quais as características que elas levam, que esses pacientes levam para o seu consultório, que falam que exageram, que falam que é baixa imunidade, não é essa baixa imunidade que provoca doenças mais graves, assim, só para poder diferenciar. Sim, claro. Para quem está em casa. Ninguém é obrigado a saber isso, né? Mas é nosso papel esclarecer. Porque às vezes a pessoa tem uma alergia e o nariz escorre, espirra muito, está congestionada, dorme congestionada, acorda congestionada e interpreta isso como gripe. Estou sempre gripada, né? Mas isso é uma alergia, não é uma infecção. Isso não decorre de uma baixa imunidade.
E daí ela faz essa relação de baixa imunidade e, na verdade, é um quadro alérgico, né? Então, a gente vai esclarecendo isso. Primeiro, então, quando vem esse relato de ou suspeita de baixa imunidade, a gente faz uma avaliação para ver se não há uma alergia, se não há outros fatores ali predispondo a essas infecções ou sintomas, né, que são interpretados como baixa imunidade. Então, é uma conversa, é aquela questão da anamnese, é fundamental na nossa especialidade. Um bom papo, uma boa conversa, a gente vai esclarecendo essas coisas. E como é que a pessoa, no caso mais extremo, por exemplo, que está realmente com a baixa imunidade, como é que faz essa recuperação das defesas do organismo? É possível voltar a um equilíbrio das defesas do organismo ou, nesse caso, aí é mais um controle? Quando a gente identifica realmente essa baixa imunidade, aí vai depender em que setor do sistema imunológico está deficiente, né? Para alguns recursos a gente encontra, por exemplo, se a pessoa tem dificuldade de produzir anticorpos que as defendem de infecções, a gente pode fazer uma reposição de anticorpos. Aí, mensalmente, né, ser injetado na veia, mas isso são casos bem específicos. Quando são devidas a essas causas secundárias, a gente tem que tratar a causa secundária, né? Vacinações para evitar essas infecções. Então, toda essa gama de medidas, né? A vacinação habitual da criança, da caderneta, né, já prevista, já é ali um estímulo imunológico, né, e já evita infecções também graves. Então, isso já faz parte até do tratamento médico normal, né? E tem como reequilibrar, então, essa imunidade. Sim, sim. Bom, hoje em dia se trata problemas com a alopatia e também com a homeopatia. No seu caso, assim, com as especialidades que você tem, com os problemas que você vem tratando, como você tem visto a melhor resposta? As pessoas têm tido melhores resultados com a alopatia ou com a homeopatia? Homeopatia é uma técnica de tratamento, né? É uma especialidade médica e que tem uma outra visão sobre as doenças. É uma visão bem diferente do especialista alopata, mas que eu não vejo como inimiga, antagônica, né? Uma não exclui a outra. Não é o caso, ou se faz homeopatia ou se faz alopatia, não. Eu vejo e tenho o hábito de aplicar as duas modalidades terapêuticas para o melhor tem que vir para a pessoa, para o paciente, né? Aquele que está ali necessitado. E a homeopatia fornece isso, oferece isso muito bem. Ela tem essa fama de ser lenta, que não é real, né? E o objetivo dela é tratar a pessoa, diferente da alopatia que trata a doença. Então, quando a gente fala aqui de rinite, né, a gente, temos aqui 10 pessoas com rinite, vamos passar antialérgico para todo mundo, corticoide, né, diferentes medicamentos, mas todos semelhantes. Da homeopatia eu vou ver qual é a rinite desse paciente, qual é a rinite desse paciente, porque cada um tem um jeito de reagir, né? Cada um sofre de um jeito aquela doença, reage de um jeito, tem sintomas diferentes e a gente vai atuar nisso. Então ela olha para a pessoa, né? Então tem essa individualização do tratamento, que é muito interessante. E a gente vê respostas assim maravilhosas, sobretudo em crianças também, né? Mas em qualquer faixa etária se beneficia desse tratamento. Efeitos colaterais praticamente inexistem, né? Que é outra grande vantagem. Naquelas pessoas que já tomam vários medicamentos, nas crianças muito novinhas, que são sensíveis a alguns remédios. Então é uma modalidade terapêutica ótima, principalmente no contexto da alergia, né? Funciona muito bem. A partir de quanto tempo a pessoa já pode começar a obter resultado com a homeopatia? Isso também é variável, às vezes de imediato. Não é raro a gente escutar, doutor, não acredito, no dia seguinte já estava melhor. Isso acontece muito. Mas aí tem uma fama de que as coisas demoram, né? Mas a alopatia também não é raro a gente receber no consultório pessoas que estão tomando remédio há semanas, né? Ou já trocaram de medicamentos várias vezes e não melhoram. Então, da mesma forma que a alopatia, é individual a resposta.
né? Alguns melhoram imediatamente, alguns precisam desse tratamento mais longo e, como a gente conversou aqui, a alergia precisa desse tratamento continuado. Que a pessoa obtém uma melhora, abandona, os sintomas retornam. Então não é que ela não melhorou, é falta ali de persistência, né? Quem tem essa predisposição alérgica, eu não estou falando aqui da alergia alimentar, né, da alergia ao camarão específico ou alguma outra substância alimentar. A pessoa que tem uma alimentação ruim e gostaria de dar uma melhorada e tal, tem algum tipo de indicação específica com relação à alimentação para que a pessoa possa ter uma melhora mais rápida, um resultado mais rápido no tratamento contra a alergia? Especificamente não, saindo do campo da alergia alimentar, não há nenhuma restrição alimentar não, né? A pessoa, alimentações saudáveis para a saúde como um todo são benéficas, né? Alimentações irregulares, muito artificiais, pouco variadas, né? Pouco nutritivas, sempre são deletérias em qualquer campo de tratamento da saúde, não é diferente para a alergia. A pessoa vai ficando debilitada, deficiente de determinados fatores e aí, né, advém as complicações disso. Eu estou perguntando isso porque sempre tem aquela história de que o mel, ele aumenta a imunidade, ele acaba prevenindo contra gripes. A água, você tomar uma quantidade razoável, inclusive um homeopata chegou a falar para mim uma vez para eu tomar 4 litros de água, que isso ia resolver toda a minha alergia. Então, assim, a água, o mel, essas substâncias, elas podem realmente ajudar nesse caso ou também, na verdade, ainda não tem uma pesquisa específica com relação a esses resultados? A gente tem que, tudo com equilíbrio e bom senso, né? A quantidade nem sempre traduz-se em qualidade, né? Excesso de água não é o que vai resolver, mas se hidratar bem, né? Ingerir alimentos nutritivos, o mel é um alimento muito bom, mas em excesso também a pessoa ganha peso, né? Se for uma pessoa predisposta a aumento da glicose, desenvolver um diabetes, é complicado. Então, uma pequena quantidade de mel, ótimo, né? Uma quantidade recomendada de água, em torno de 2 litros, que se recomenda, sempre com bom senso, né? Mas a gente sempre vai em busca de um fator milagroso, né? E aí, à medida que se anuncia que determinado alimento é ótimo para a saúde, estende a vida, e aí vai todo mundo ali, consome em excesso, isso também tem consequências negativas, né? É como qualquer remédio, né? Por melhor que seja o remédio, ele tem uma dose mínima e uma dose máxima. O alimento também tem princípios ativos ali, tem a sua utilidade numa determinada proporção. Exagerando também pode complicar, né? Com relação às alergias, por exemplo, a alergia à picada de inseto, o que a pessoa pode fazer para, de repente, não ficar empolada? Principalmente no verão, daqui a pouco chega o verão aí e vem a quantidade grande de insetos, né? A quantidade de mosquitos na cidade, a gente vê aquelas nuvens e tal de mosquitos e todo mundo fica correndo. Quem é alérgico acaba fechando as janelas antes mesmo do dia de anoitecer, porque tem que se proteger com relação a essas mordidas. Tem alguma forma da pessoa se prevenir com relação a isso, além dos repelentes, enfim, alguma coisa que possa diminuir aquela reação de estar empolado, de estar inchado com relação à mordida de mosquito? Olhando aquele tríplice aspecto, né, os 3 passos, a prevenção, como você mencionou, tentar ao máximo evitar esse contato com o inseto, mas isso é muito difícil realmente, né? Mas o uso de repelente, fechar a casa cedo e várias medidas assim. Uma vez que o inseto picou, vem a reação alérgica, que é o que você não quer que aconteça. Mas começou a reação, é a hora de tomar o remédio o mais rápido possível, que foi indicado pelo médico, para aquela reação não se complicar, não deixar cicatriz na pele, não causar o desconforto dessa coceira intensa. E o que a gente consegue, um bom controle disso é a vacina, né? A vacina, ela diminui a reatividade da pessoa. Então, o que a gente busca com a vacina é que a pessoa reaja a uma picada de inseto como aquele que não tem alergia. Então, ela vai coçar um pouquinho, vai ficar vermelho, inchado e acabou, né? O alérgico vai além disso, né? Ele acaba se machucando, fere, fica cicatriz. Então, a vacina realmente é um tratamento indicado para esse tipo de controle.
porém, ela exige um tempo para ter ação. Não vai ser na primeira dose. Em geral, é 1 ano, 2 anos de tratamento com vacina, insistindo, né? Mas os resultados são muito bons. As pessoas que têm problemas com relação a determinados medicamentos e só podem tomar aquele tipo de medicamento, aquele tipo de baseado em alguma substância X que dá alergia. Como é que essas pessoas acabam passando por um tratamento contra essa alergia ao medicamento? Alergia a medicamento realmente é complexo, porque uma vez que se detecta uma reação alérgica a determinado componente, em geral se recomenda eliminar o uso daquele componente. Se está constatado que foi realmente uma reação alérgica, a gente elimina aquele remédio, aquele medicamento. E se ele tem remédios semelhantes a eles, às vezes ele faz parte de uma família de medicamentos que tem uma ação semelhante no organismo ou tem uma estrutura molecular semelhante. Então a gente também recomenda a exclusão desses medicamentos, porque o risco da pessoa ter uma reação alérgica aos demais são diferentes, outros nomes, outras marcas, mas existe o risco. Então ela vai ter que realmente se restringir o uso a medicamentos diferentes. Por isso que precisa passar por uma orientação, né, em geral do especialista, para saber o que pode tomar, o que não pode tomar e para saber principalmente, tomei um remédio que eu não podia, sem querer, alguém me ofereceu, eu não percebi, o que eu faço agora? Né? As medidas imediatas para cuidar daquela reação, para que não advenha dali uma reação grave, algo mais sério. E aí, nesse caso, qual seria a ação que a pessoa teria que tomar caso ela tivesse consumido um remédio por automedicação, enfim, e aquilo ali tivesse piorado a situação dela? Isso vai depender da gravidade da reação que ela tem, do tipo de reação alérgica àquele remédio. Se for uma reação muito séria, muito grave, realmente tem que ir para o hospital, tem que consultar um médico imediatamente. Não é bom aguardar, porque a gente não sabe o que vai vir dali. Mas as pessoas que já conhecem, que têm reações leves, mais brandas, né? Às vezes é um tipo de coceira apenas, um desconforto leve, e aí elas, em geral, se resolvem com antialérgico, né? Com medicamentos pontuais assim. Mas é sempre importante ter orientação médica, para não correr risco, não correr risco até de vida em alguns casos. Né? Pela sua experiência, tem algum tipo de alergia que tenha um melhor resultado, ou todas sendo tratadas e o paciente sendo persistente, vai obter um bom resultado? A maioria delas obtém um bom resultado, exigindo do paciente dedicação. Né? Não é só a responsabilidade do médico o tratamento. Precisa dessa dedicação do paciente. Mas se a gente for eleger assim, como você me perguntou pela minha experiência, as alergias respiratórias é visível a melhora, né? Quando tem essa colaboração do paciente. Então, mas qualquer alergia melhora muito, pode até desaparecer, não definitivamente, né? Mas se tornar assintomática com a dedicação, com o tratamento adequado. É importante mesmo o paciente, a pessoa que está em casa, que percebe que tem alguma alergia, que ela possa procurar o médico ele vai diagnosticar exatamente qual é o tipo de alergia que ela vai ter e ela vai passar a fazer um tratamento para que possa melhorar daquele problema, porque ninguém quer ficar doente, mesmo que seja uma alergia, uma coisa que você acorde, espirre 20 vezes e depois aquilo ali vai passar e tal. A sua qualidade de vida, ela piora muito quando não tem esse tratamento específico com relação à alergia. Então, o importante é mesmo tratá-la, não é mesmo, doutor? Exatamente. Ok, gostaria de agradecer aqui a sua presença na TV Diagnóstico. Eu que agradeço, um abraço a todos. Muito obrigada e seja sempre bem-vindo. Bom, conversamos hoje com o Dr. Mauro Cal, que falou sobre alergia, imunologia, falou sobre vacinas e também o tratamento homeopático dessas alergias. No primeiro bloco também conversamos com o Dr. Selmir Macáquero, que falou um pouquinho sobre a labirintite. E nós agora vamos nos despedindo e eu vejo você na próxima segunda-feira, lembrando que a reprise da TV Diagnóstico é às quartas-feiras e às sextas-feiras, às 2 horas da tarde. Obrigada pela companhia e até segunda.